É isso aí, pessoal! Firme no propósito de ser auditor fiscal, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Então, vou dar alguns tópicos aqui importantes a respeito do que a gente vai tratar na legislação tributária federal, na legislação tributária da forma como caiu no concurso. Há muito tempo atrás, lá em idos de 2002, né, a gente acompanha o edital da Receita Federal desde 96, né? Então, não precisa fazer a conta que nesse tempo todo a gente está, de alguma forma, acompanhando esse edital. Então, 20 anos depois, a realidade que a gente já via caindo lá em 2002 volta a acontecer e tributos que a princípio vão ser cobrados pelos colegas auditores fiscais da Receita Federal do Brasil entram no edital dos senhores de uma forma mais clara. Fica evidente que vai cair ou pode cair questões da CID, de apoio à inovação, da CID, combustíveis, vai cair questão do IOF, vai cair questão da lei do ITR, vai cair questão. Então, na verdade, a gente acaba finalmente tendo uma matéria onde, a princípio, a parte mais importante que eu creio, sem dúvida, para o dia a dia do trabalho do fiscal da Receita Federal do Brasil é justamente conhecer os tributos federais, né? Então, isso aí faz com que a gente tenha uma necessidade de fazer uma adequação no nosso curso, então, que a gente já tinha, né, já dado andamento aqui. Eu quero até mostrar para vocês, né, o nosso curso. Nós temos aqui, ó, né, deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver o nosso curso, né. Então a gente tem aqui um curso aqui, né, de, a princípio, todas as informações a respeito aí do nosso concurso, do nosso certame, né, já atualizadas, né, quer dizer, a gente já tem essa informação aqui para você, né, conforme a gente vai poder ver aqui. Então vamos lá, ó. O curso está aqui, ó, para você poder entender. O curso da Legislação Tributária Federal, já agora com as atualizações, né, pós-edital. Então você tem aqui, ó, a nossa introdução, 87 aulas já, mas eu acho que vai dar mais que isso, né? Entre as notícias mais importantes, sem dúvida, foi a saída do edital. Então tá aqui, ó, primeira, lá na introdução, você já entra, você já tem lá os dados do edital, já tem um questionário para conhecimento da disciplina, um gabarito comentado a respeito disso. Aí, se você tiver dúvidas, o que faz um analista e um auditor da Receita, a diferença da situação deles. Eu coloquei alguns dados sobre histórico de concursos anteriores, mas agora você faz parte da história, né? Então você já tem essas informações aqui. Link do regulamento do imposto de renda, porque o imposto de renda acaba caindo bastante, praticamente tudo que a princípio caía nos editais anteriores, com detalhes. Então nós temos a Instrução Normativa 1500/2014, a Instrução Normativa 1700/2017, tudo já pronto para você dar uma olhada. Do regulamento do IPI, ele está aí completo, mas o IPI diminuiu bastante, né, a nossa quantidade de questões na prova de vocês, tá bom? Então eu fico até bastante tranquilo aí de falar para você que o que tem aqui no nosso curso do IPI já é o suficiente para você matar a prova. E link no Telegram, legal, você entra lá no nosso grupo, tá bom? Então aqui é a parte 1 do nosso curso. Depois você tem já, ó, de acordo com o edital, né, definições gerais a respeito da tributação da renda no Brasil. Então, princípios constitucionais, né, a súmula 584 do STF que foi revogada e acaba sendo um assunto importante aí para a prova. Eu sempre coloco bem próximo aí para você já ter aquele adendo, né? Aula 2 de princípios constitucionais, critérios orientadores, conceito de renda, conceito de disponibilidade econômica ou jurídica e o que é acréscimo patrimonial para o Supremo Tribunal Federal e as imunidades relacionadas à renda no Brasil. Tudo isso já gravado, já pronto para você estudar, e aí você já ouve lá a aula, né, guarda as informações importantes e leva para a prova. O imposto de renda da pessoa física tem um capítulo próprio aqui no nosso curso, né, desde o conceito de indenização e tributação da pessoa física, que cai bastante na prova da Receita, né, como eles gostam desse conceito de indenização e tributação da pessoa física, o que é indenização, o que é tributado, o que não é tributado, lucros cessantes, né, danos emergentes. Então, quer dizer, essas situações
a princípio, como é que são os tratamentos tributários deles, né? Espólio, bens do espólio, rendimentos tributários ou isentos, deduções legais. E é interessante que o edital segue ainda a linha do edital anterior, até o sistema de base corrente, a gente já tem tudo gravado aqui para você, tá bom? Então, imposto de renda da pessoa física também está resolvido no seu edital aqui para o nosso curso, né? Isso é muito legal. Imposto de renda da pessoa jurídica, a gente já tem boa parte aí das situações aqui já gravadas, também seguindo o edital anterior. Olha que interessante. A partir aqui do item 4.8, o Tudão está gravando aqui, já tem tudo isso aí já montado aí para poder gravar para vocês. Inclusive, olha lá, tem tema novo aqui, ó, planejamento tributário. Inclusive, planejamento tributário que vai cair na prova de direito tributário, de acordo com o seu edital. A gente já vai aproveitar aqui a aula de imposto de renda e já vai falar sobre planejamento tributário e como as empresas têm utilizado o planejamento tributário para, entre aspas, ou fugir ou se adequar à legislação tributária federal, né? Quer dizer, então a gente vai trazer isso aqui para vocês também. Mas é muito interessante que a gente já tem boa parte do curso gravado e aí algumas informações interessantes e importantes aí a respeito do imposto de renda pessoa jurídica que a gente já está, né, trazendo aí para vocês para poder gravar para vocês, tá bom? Bom, aí nós temos lá o imposto de renda retido na fonte com 3 aulinhas. E depois o IPI. O IPI já está completo, ele vai para faturador, base de cálculo, contribuintes, responsáveis tributários. Então está aqui, ó, tudo já gravado para vocês. Tabela do IPI, a nova tabela de incidência do imposto, a gente colocou tudo aqui. E aí vem algumas informações interessantes. É interessante que o imposto de importação e o imposto de exportação vão ser cobrados lá em legislação aduaneira, mas as normas gerais, as normas que estão na Constituição Federal e o comecinho lá do regulamento aduaneiro vai ser cobrado aqui também. Tudo isso você já vai estar amparado aí no curso de legislação aduaneira, mas a gente vai colocar aqui também algumas coisas em repeteco, vamos dizer assim, porque às vezes a pessoa só vai comprar, só vai adquirir o curso de legislação tributária, né? Então ele a princípio, professor, como é que funciona esse curso de legislação tributária aqui na parte, por exemplo, ó, pega uma aula aí, ó, vamos pegar uma aula aqui, ó, vamos pegar uma aula aqui por exemplo, dos princípios constitucionais. Aí você pega, por exemplo, a aula 2, que vai falar dos princípios constitucionais, você abre a aula, continuamos nesta aula com o importante tema princípios constitucionais, parte 2. Aí a gente vai falar aqui nessa aula da teoria do mínimo vital, né? Da progressividade de alíquotas, da capacidade contributiva, aula importantíssima para essa prova da GV, viu? Não confisco, uniformidade da tributação de renda. Inclusive essa aula eu considero uma aula importantíssima, até porque se a gente for perceber, é uma aula que tem tudo a ver com uma prova discursiva feita pela Receita Federal. Então tem tudo a ver com a prova, tudo a ver com o tema. Aí tem a aula para vocês, tem material de apoio, né? Tem os arquivos para você poder fazer suas marcações e tem questões. Veja lá, no finalzinho lá, você tem questões a respeito do tema e também tem o gabarito das questões. Então, bem legal, assim, de alguma forma para ajudar mesmo o aluno. A ideia é sempre trazer aqui de uma forma bem legal para você poder entender como é que funciona aí o nosso curso. Tá legal, pessoal? E aí a gente vai fazer isso para os outros impostos. Repara, só de uma forma assim, ainda não está preparado, porque o edital saiu ontem, né? Mas de qualquer forma, veja lá que eu já tenho aqui ó, a previsão no grupo 9 para o ITR, grupo 10 para o IOF, grupo 11 para as... já tô aqui com as aulas aqui já predispostas, elas nem estão contando, né, como aula, como se não tivesse 0 aula aqui, mas eu já imagino aqui, né, pelo menos 2 aulas aqui de PIS, PASEP e COFINS, ou seja, esse número de 87 aulas vão aumentar muito quando eu acrescentar aulas de todos esses tributos. Contribuição social sobre o lucro líquido, CID combustível. Então a gente vai ter sempre um material de apoio. Como é que eu vou fazer com esses outros tributos? Um material de apoio que é a própria lei já com, como é que se diz, comentários do professor e mais questões da FGV. Pronto, é o suficiente para você ter um material, para você não ter que sair correndo atrás disso quando você tem pouco tempo para estudar tanta coisa, né? E o pessoal está tudo preocupado lá com aquela matéria lá do Big Data, do Ops Data lá, e a princípio tem que se preocupar também com a nossa matéria, porque é a matéria que trouxe novidade. Então tá lá a CID combustíveis, a CID de apoio à inovação, e aí ó, tem um capítulo só para questões anteriores, jurisprudência de imposto de renda, novidades mais recentes a respeito da matéria, e materiais em PDF. Inclusive no materiais em PDF eu vou colocar as leis todas que ou são citadas no edital ou são necessárias
tanto a lei para estudar CID de combustíveis, quanto a lei complementar e as leis ordinárias para estudar PIS e COFINS, quanto a lei que trata a respeito da CID de apoio à inovação, então a lei do ITR, o regulamento do IOF. Então a gente vai trazendo as informações aqui para você ter todo o material necessário para você estudar, né? Eu sei que a princípio você está corrido, não tem muito tempo e eu quero ajudar você nesse propósito. Aqui o curso, nem lembro aqui exatamente quanto é que está o preço do curso. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui, ó. Eu acho que ele está R$ 309, exato. Está 309, deixa eu ver se está com algum desconto. Mas no combo ele está muito legal, porque o combo praticamente ele derruba os preços todos, né? Então, se você puder, a princípio, adquirir dentro do combo aí, ele está melhor ainda do que a promoção da Black Friday. Então é para vocês mesmos, a ideia aqui é ajudar os futuros candidatos a esse importantíssimo concurso da Receita Federal do Brasil. Fiquem com Deus, bons estudos, estamos juntos, eu quero ver você se preparando para essa prova e até, né, a nossa preparação. Até a próxima!